Antes de qualquer coisa, já deixa o seu apoio aqui no canal. Se inscreva agora mesmo e ative o sino das notificações, porque o que está acontecendo dentro do Cruzeiro pode mudar completamente os rumos da temporada. E quem estiver inscrito vai receber tudo em primeira mão, cada bastidor, cada atualização, cada novidade que surgir. Então já se inscreve e ativa as notificações, porque o que vamos revelar hoje tem potencial para mexer profundamente com o futuro do clube. Torcedor cruzeirense, prepare o coração. Nas últimas horas, uma movimentação silenciosa começou a chamar atenção dentro da Toca da Raposa. Algo que inicialmente parecia apenas mais uma atualização comum de bastidores começou a ganhar proporções muito maiores. E quando as primeiras informações começaram a circular entre jornalistas, setoristas e pessoas próximas ao clube, o clima mudou completamente. Porque o que parecia apenas uma notícia positiva, pode se transformar em algo muito maior. Algo que pode alterar completamente o cenário do Cruzeiro dentro de campo. Algo que fez até o próprio técnico Tite abrir um sorriso que não passava despercebido por quem estava presente no centro de treinamento. Mas calma. Antes de revelar o que realmente está acontecendo, é importante entender o contexto. Porque quem acompanha o Cruzeiro de perto sabe muito bem que as últimas semanas foram intensas. O clube vive um momento de reconstrução. Uma fase em que cada detalhe pode fazer diferença. Cada retorno, cada contratação, cada recuperação física, cada escolha tática. Tudo está sendo observado com muita atenção pela comissão técnica e pela torcida. E foi justamente dentro desse cenário que uma notícia começou a circular nos bastidores da Toca da Raposa. Uma notícia que inicialmente parecia apenas uma atualização médica, mas que rapidamente se transformou em um assunto que deixou muita gente animada. E quando essa informação chegou até o técnico Tite, a reação dele chamou atenção. Quem estava presente no treinamento percebeu imediatamente. O treinador demonstrou um entusiasmo que não era comum nos últimos dias. E isso levantou uma pergunta inevitável. O que exatamente está acontecendo dentro do Cruzeiro? A resposta começou a aparecer nesta semana. O zagueiro Jonathan Jesus, de apenas 21 anos, avançou de forma surpreendente na recuperação da lesão no joelho que o afastou das atividades. Durante semanas, o departamento médico do Cruzeiro trabalhou em silêncio para garantir que o retorno do jogador acontecesse da maneira correta. Sem pressa, sem riscos. Mas o que ninguém esperava era que a recuperação evoluiria tão rápido. E nesta quarta-feira, algo aconteceu que mudou completamente o clima dentro da Toca da Raposa. Jonathan Jesus voltou a treinar normalmente com o restante do elenco. Sim, depois de um período difícil de recuperação, o jovem zagueiro participou das atividades com bola, dividindo jogadas, participando dos treinos táticos e mostrando que está cada vez mais perto de voltar aos gramados. E quando essa informação começou a circular, os bastidores do Cruzeiro ficaram agitados. Porque o retorno de Jonathan Jesus não é visto apenas como a recuperação de mais um jogador. Para muitos dentro do clube, esse retorno representa algo muito maior. Representa o fortalecimento de um setor que vinha sendo observado com muita atenção pela comissão técnica. Representa uma nova opção defensiva em um momento decisivo da temporada. E representa também a recuperação de um jogador que muitos acreditam ter um futuro enorme dentro do Cruzeiro. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Samuel Venâncio, já existe uma expectativa real dentro do clube de que Jonathan Jesus possa ser relacionado para a partida deste domingo. E se isso realmente acontecer, será uma das reviravoltas mais importantes das últimas semanas dentro do elenco celeste. Porque estamos falando de um jogador jovem, com enorme potencial, e que pode se tornar uma peça fundamental dentro do sistema defensivo. Mas as novidades não param por aí. Porque enquanto Jonathan Jesus avançava na recuperação, outro nome também começou a aparecer nos bastidores da Toca. Um nome que pode reforçar ainda mais o setor ofensivo do Cruzeiro. O atacante Chico da Costa. Depois de enfrentar uma lesão muscular que preocupou a comissão técnica, o jogador recebeu liberação do departamento médico. E isso significa que ele também pode aparecer como reforço para a partida decisiva do próximo domingo. Ou seja, em um momento em que o Cruzeiro se prepara para uma final extremamente importante, duas peças importantes começam a reaparecer no radar da comissão técnica. E isso naturalmente aumenta as possibilidades dentro do planejamento tático de Tite. Mas como toda grande história dentro do futebol, também existe um outro lado. Enquanto algumas notícias animam a torcida, outras ainda geram preocupação. É o caso do meio-campista Gerson. O jogador sentiu dores no joelho durante a segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro contra o Pouso Alegre.
Desde então, ele segue em um processo de recuperação. Nos últimos treinos, Gerson participou apenas parcialmente das atividades. E isso levanta uma dúvida importante. Será que ele estará pronto para a grande decisão? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta definitiva. Mas a comissão técnica acompanha a situação com muita atenção, porque cada jogador disponível pode fazer diferença em um jogo desse tamanho. E existe ainda outro caso que continua sendo acompanhado com cautela: o goleiro Cássio. A situação do experiente arqueiro ainda é considerada delicada. Nos bastidores, a tendência é que ele não consiga se recuperar a tempo para entrar em campo no domingo. Se isso realmente se confirmar, o Cruzeiro terá uma mudança importante na meta. E quem pode assumir essa responsabilidade é o recém-contratado Matheus Cunha, um jogador que chegou ao clube cercado de expectativas, e que agora pode ter a oportunidade de mostrar seu valor justamente em um dos jogos mais importantes da temporada. Sim, estamos falando de uma final. Cruzeiro e Atlético Mineiro vão decidir o título do Campeonato Mineiro em jogo único, uma partida que promete parar o estado inteiro. O clássico está marcado para o dia 8 de março, às 18 horas, no Mineirão. Um palco histórico, um estádio que já testemunhou momentos inesquecíveis, e que agora se prepara para receber mais um capítulo dessa rivalidade gigantesca. De um lado, o Cruzeiro, um clube que tenta reafirmar sua força e mostrar que está pronto para voltar ao topo. Do outro, o Atlético, um rival que também chega com ambições enormes. E no meio de tudo isso, as novidades que surgiram nos últimos dias podem fazer toda a diferença. Porque o retorno de jogadores importantes muda completamente o cenário. Muda as opções do treinador. Muda o desenho tático. Muda o clima dentro do elenco. E principalmente muda o nível de confiança da torcida. Quando um jogador retorna de lesão, não é apenas o atleta que volta. Volta também a esperança. Volta a sensação de que o time está ficando mais forte. E é exatamente isso que começa a acontecer dentro do Cruzeiro. O retorno de Jonathan Jesus é visto internamente como um reforço estratégico. Um jogador que pode trazer solidez defensiva, que pode ajudar na construção das jogadas, e que pode ganhar ainda mais espaço dentro do elenco. E quando um técnico como Tite percebe que terá novas opções à disposição, o impacto é imediato. Mais possibilidades, mais alternativas, mais caminhos táticos. E isso pode ser decisivo em uma final. Agora imagine o seguinte cenário: Mineirão lotado, torcida empurrando o time, um clássico que vale título. E no meio de tudo isso, jogadores que estavam fora voltando exatamente no momento mais importante. É o tipo de história que o futebol adora escrever, porque o futebol vive de momentos inesperados, de reviravoltas, de surpresas, e às vezes um retorno aparentemente simples pode se transformar no fator que muda tudo. Será que é isso que está prestes a acontecer com o Cruzeiro? Será que Jonathan Jesus pode voltar justamente no momento em que o time mais precisa? Será que Chico da Costa pode aparecer como uma surpresa ofensiva? Será que Matheus Cunha pode assumir a meta e protagonizar uma grande atuação? Essas perguntas começam a ecoar entre os torcedores, nas redes sociais, nas rodas de conversa, nos grupos de mensagens. Porque quando uma final se aproxima, cada detalhe ganha uma importância gigantesca. Cada informação vira assunto. Cada atualização vira debate. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O Cruzeiro entra em uma semana decisiva. Uma semana em que tudo pode acontecer. Uma semana em que heróis podem surgir. Uma semana em que histórias podem ser escritas. E é por isso que a torcida está tão ansiosa. Porque todos sabem que um clássico contra o Atlético nunca é apenas mais um jogo. É orgulho. É rivalidade. É história. E agora, com essas novas peças voltando ao elenco, a expectativa cresce ainda mais. A sensação que começa a tomar conta dos bastidores é clara. Algo especial pode estar se formando. Algo que pode surpreender muita gente. Algo que pode marcar um novo capítulo na temporada do Cruzeiro. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esses retornos podem realmente mudar o jogo contra o Atlético? Jonathan Jesus pode ser uma peça decisiva? Chico da Costa pode aparecer como surpresa? Matheus Cunha pode assumir a meta e brilhar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E claro, se você quer continuar acompanhando todas as notícias, bastidores e novidades do Cruzeiro, não esqueça de se inscrever no canal agora mesmo. Ative também o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, porque as próximas horas prometem muitas novidades. E você não vai querer ficar de fora de tudo o que está acontecendo dentro da Toca da Raposa.